Que o famoso roxinho chegou conquistando o coração dos brasileiros, isso todos nós sabemos. Mas o laranjinha vem se reinventando a cada dia para entrar na briga entre as melhores opções para deixar a reserva de emergência. E nessa disputa, quem leva melhor, Banco Inter ou Nubank? Qual a melhor opção para deixar a reserva de emergência? É isso que vamos descobrir no vídeo de hoje e também vou falar em qual das duas opções eu deixo a minha reserva. O Nubank foi um dos grandes responsáveis por milhares de pessoas migrarem da poupança para um investimento com uma rentabilidade mais justa. Até então, uma rentabilidade de aproximadamente 100% da taxa Selic só era possível encontrar no Tesouro Selic, que ainda era um investimento muito distante para a maioria das pessoas, seja por falta de conhecimento ou por ser um pouco mais burocrático na hora de investir. Ter que abrir conta na corretora, transferir o dinheiro para lá para depois comprar o título, isso acabava afastando um pouco a galera que acabava preferindo deixar o dinheiro na poupança. Mas o Nubank, que já chegou no mercado mostrando para o que veio, foi o pioneiro a lançar uma conta remunerada que rende automaticamente a uma taxa de 100% do CDI. E desde então, vários outros bancos também lançaram essa funcionalidade. Mas mesmo com várias opções, o Nubank e o Banco Inter ainda ficam entre os queridinhos quando o assunto é as melhores opções para deixar a reserva de emergência. E falando em se reinventar, o Banco Inter também não fica para trás. O que até pouco tempo atrás era pouco conhecido, o intermédio, agora, o Banco Inter oferece uma das melhores opções para deixar a reserva de emergência. Mas bora lá, eu trouxe aqui alguns pontos para a gente fazer uma análise e lembrando que eu estou levando em consideração apenas o objetivo de investir a reserva de emergência. E antes de trazer o primeiro ponto aqui, eu quero saber em qual das duas opções você deixa a sua reserva de emergência. Eu já tenho a minha preferida e vou falar no final do vídeo, mas já comenta aqui embaixo qual das duas opções você deixa a sua reserva, Banco Inter ou Nubank. E se você está gostando do vídeo, já aproveita e deixa o like aqui embaixo. Ah, e esse vídeo não está sendo patrocinado nem pelo Banco Inter, nem pelo Nubank. Eu vou realmente aqui trazer a minha opinião sincera baseada em algumas informações que eu vou trazer para você. Então vamos lá. Se você clicou aqui nesse vídeo é porque provavelmente você já sabe o que é uma reserva de emergência e já deve estar ou construindo a sua ou já deve ter a sua reserva de emergência completa. Mas se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas e ainda não sabe o que é uma reserva de emergência, basicamente é um valor que você precisa ter guardado equivalente de 6 a 12 meses do seu custo de vida. Muitos especialistas em finanças recomendam que, se você é um assalariado, 6 meses do seu custo de vida já é o suficiente para ter guardado. E se você é um empreendedor ou um autônomo, de 12 meses do seu custo de vida, esse será o valor ideal. Porém, recentemente passamos por um momento que ninguém esperava que fosse ser tão longo quanto foi a pandemia. Então, eu particularmente recomendo que, independente se você for CLT ou empreendedor, 12 meses no mínimo do seu custo de vida. E esse valor vai servir para te passar tranquilidade quando você passar por algum momento inesperado. Então, contextualizando aqui sobre o que de fato é a reserva de emergência e qual o objetivo dela, imagine que você tenha uma única fonte de renda, que por exemplo seja o seu salário, e a partir de amanhã você vai perder essa única fonte de renda. Então, se a partir de amanhã você perder a sua principal fonte de renda, por quantos dias ou quantos meses você continuará mantendo o seu padrão de vida? Se for preciso, dá um pause nesse vídeo e faz um cálculo de quanto dinheiro você tem guardado para passar por alguma eventual situação dessa que eu acabei de dar o exemplo. E se sua resposta for menos de 6 meses, você precisa urgentemente construir a sua reserva de emergência. E entre as melhores opções para deixar o dinheiro da reserva de emergência está o Nubank e o Banco Inter. Mas para decidir entre as duas opções,
precisamos levar alguns pontos em consideração, como, por exemplo, a segurança. E para fazer essa análise, eu vou entrar no site do Banco Data e digitar o nome da instituição financeira que queremos analisar. Neste caso aqui, vou digitar primeiro o nome do Nubank. E logo de cara aqui, a gente já consegue visualizar que o Nubank tem um lucro líquido de menos 47 milhões de reais. Descendo um pouco mais, a gente consegue ver esse histórico do lucro líquido. E em 2018, o Nubank deu um prejuízo de mais de 100 milhões de reais e esse prejuízo só cresceu em 2019, ultrapassando a casa dos 300 milhões. Em 2020, a história também se repetiu, passando de 230 milhões o prejuízo, mas já em 2021, o banco conseguiu dar um pequeno lucro na casa dos 29 milhões. E batendo o olho nesse histórico do lucro líquido, a gente consegue tirar alguns pontos. O Nubank é uma fintech que basicamente reinveste a grande parte do seu capital para alavancar ainda mais o seu crescimento. E esse prejuízo aqui é um reflexo da estratégia do Nubank. Outro ponto que a gente consegue visualizar aqui é que em 2021 o banco passou a dar lucro logo antes de anunciar o seu IPO. Obviamente que analisar apenas o histórico do lucro líquido de uma instituição não é o único ponto importante. Mas se estamos falando de opção para deixar a reserva de emergência, precisamos ter pelo menos uma segurança de que o banco tem uma saúde financeira estável. E analisando aqui o Nubank, a gente percebe que a saúde financeira não está muito boa. Analisando agora o Banco Inter, logo aqui de cara, a gente consegue ver que o lucro líquido do Banco Inter está em 31 milhões. Descendo um pouco mais para analisar esse histórico, a gente visualiza que lá em 2018 o banco já vinha dando lucro, em 2019 continuou inclusive aumentando o lucro, em 2020 o lucro foi um pouco menor, talvez um reflexo da pandemia, e em 2021 já voltou a dar lucro novamente. Então, se fôssemos analisar apenas esse ponto da saúde financeira das instituições, o Banco Inter já sai com um ponto na frente. Continuando com a nossa análise, ainda dentro do tópico de segurança, o Banco Inter conta com a proteção do FGC. Já o Nubank, por ser uma conta remunerada, não conta com essa proteção. Porém, existe uma forma de você contar com essa proteção, que é ativando os depósitos em RDB. Para fazer isso é muito simples, basta você vir aqui na tela do seu aplicativo, clica aqui nesse botão e desce até configurar conta. Logo abaixo tem opções de depósito e clicando nessa opção em ativar os depósitos em RDB, o seu dinheiro contará com a opção do FGC. Então, fechando aqui esse tópico de segurança, tanto o Banco Inter quanto o Nubank, ambos contam com a proteção do FGC. Outro ponto para analisarmos é a questão da rentabilidade, que tanto o Nubank quanto o Banco Inter, ambos rendem a uma taxa de 100% do CDI. Não é uma taxa acima da média, facilmente você consegue encontrar outras opções de investimento que paguem 100% do CDI, porém, um ponto que torna tanto o Banco Inter quanto o Nubank uma das principais opções para deixar a reserva de emergência é a funcionalidade através do aplicativo. O Nubank conta com uma conta remunerada que rende automaticamente e a partir de qualquer valor. Então, qualquer valor que você transferir para a sua NuConta já vai começar a render a uma taxa de 100% do CDI, sem que você tenha trabalho algum. Por outro lado, no Banco Inter, você precisa aplicar o seu dinheiro na opção de CDB de liquidez diária, para a partir daí ele começar a render automaticamente. Então, analisando apenas a questão da facilidade, o Nubank sai na frente porque a partir de qualquer valor e basta que o dinheiro esteja na conta, ele já vai render automaticamente. Porém, um ponto muito importante que muita gente acaba deixando passar batido é a questão do imposto de renda. As duas opções têm a cobrança de imposto de renda e que segue a tabela regressiva, ou seja, quanto mais tempo o dinheiro ficar aplicado, menos imposto você irá pagar. E um ponto que é uma dúvida de muitos de vocês, não precisa fazer a declaração de imposto de renda apenas por investir no Nubank ou no Banco Inter. Aplicando o seu dinheiro na NuConta
ou no CDB de liquidez diária do Banco Inter, o imposto de renda é descontado automaticamente. Quando você solicita o resgate, o dinheiro já cai para você livre de imposto. E outro imposto que também tem a incidência tanto no Banco Inter quanto no Nubank é o IOF, ou Imposto sobre Operações Financeiras. Esse imposto é cobrado apenas nos primeiros 30 dias iniciais que você investiu o seu dinheiro. Então, a partir do 30º dia, o seu investimento já será isento desse imposto. Porém, ainda falando de imposto de renda, uma coisa que pode acabar passando batido é a cobrança do imposto dentro da NuConta. Por ser uma conta remunerada, muitas vezes você acaba não percebendo o desconto desse imposto. Porque se você aplicar, por exemplo, R$100 na NuConta no dia 1 e no dia 15 você for resgatar aquele dinheiro, vai ter a incidência tanto do imposto de renda quanto do IOF. E no Banco Inter, a mesma coisa. Porém, quando você solicita o resgate no Banco Inter, logo aparece embaixo o valor do desconto do imposto. E no Nubank, como o dinheiro já está na conta, você acaba não visualizando esse desconto. Agora, analisando a questão do resgate do dinheiro, ou seja, para você pegar o dinheiro de volta, vamos analisar primeiro o Nubank, que por ser uma conta remunerada, o dinheiro já está ali, então você tem exatamente um trabalho zero na hora de realizar o resgate. Seja para fazer um Pix, seja para fazer uma conta no débito, o dinheiro já está disponível. Por outro lado, no Banco Inter, a opção de resgate também é imediata. E algumas pessoas falavam que o resgate não estava disponível durante finais de semanas e feriados. Porém, para trazer a informação completa para vocês, eu solicitei o resgate de um investimento que eu tenho no CDB de liquidez diária do Banco Inter no domingo e o dinheiro foi resgatado na mesma hora. Então, como você pode ver na parte de resgate, o Banco Inter informa que o resgate é imediato e realmente, de fato, comigo, eu solicitei o resgate e imediatamente o dinheiro caiu na minha conta. Mas um ponto que eu achei não tão legal é que o valor mínimo para você investir é de R$100, mas o resgate também é de R$100. Então, se você aplicar R$100 no CDB do Banco Inter e quiser resgatar apenas R$20, apenas 50, você não pode, tem que resgatar a partir de R$100. Eu achei um ponto ruim, porque se, por exemplo, você tiver uma emergência de R$20 ou de 50, você não poderá resgatar apenas esse valor, porque o resgate mínimo no CDB do Banco Inter é de R$100. Agora, falando de um ponto muito importante, porque se estamos levando em consideração a opção para deixar a reserva de emergência e nunca sabemos quando que vai acontecer uma emergência, nem qual será a forma que iremos usar o dinheiro naquele momento, precisamos levar em consideração a opção de sacar o dinheiro. No Banco Inter, o saque é gratuito, podendo ser realizado em qualquer caixa 24 horas. Já no Nubank, para realizar o saque, é cobrado uma taxa no valor de R$ 6,50 por cada saque, o que é muito ruim, já que nunca sabemos quando vai acontecer a emergência, nem se vamos conseguir resolvê-la através de um Pix, pagando no débito, ou precisando sacar o dinheiro, que se for o caso, você irá precisar pagar uma taxa de R$ 6,50 se esse saque for feito através do Nubank. Então, levando em consideração aqui todos os pontos que levantei, a minha opção de deixar a reserva de emergência é no CDB de liquidez diária do Banco Inter. Apesar do Nubank possuir muitas facilidades, como render automaticamente e a partir de qualquer valor, precisamos lembrar que a reserva de emergência não serve para ser usada a qualquer momento. Ela de fato só deve ser usada em alguma possível emergência. E mesmo a minha reserva de emergência estando no Banco Inter, eu deixo uma pequena parcela do dinheiro no Nubank apenas para uso no dia a dia. Mas detalhe, a parte do dinheiro que eu deixo no Nubank é apenas um dinheiro que eu separo mensalmente para passar o mês. Então, de acordo com o meu orçamento, todo mês eu destino uma parte do dinheiro e deixo ali na NuConta, porque aquele dinheiro será usado ao longo do mês. Mas a minha reserva de emergência, que é um valor a ser usado apenas em emergências, fica lá no Banco Inter, aplicado no CDB de liquidez diária. E a minha única ressalva em deixar o dinheiro da reserva de emergência no Banco Inter é apenas esse ponto que eu falei, que na hora de resgatar,
o resgate mínimo é de R$100. E outro motivo que também me fez optar em transferir o dinheiro da reserva de emergência da Nuconta para o Banco Inter é que o Nubank é o meu banco principal. Então não dá para deixar simplesmente reserva de emergência, o dinheiro que vai gastar no mês, tudo junto na mesma conta. Pelo menos particularmente para mim. Então, para mim, faz mais sentido deixar o dinheiro da minha reserva de emergência aplicado no CDB de liquidez diária do Banco Inter, tendo em vista todos os pontos que eu falei, além de que se eu precisar sacar uma parte do valor, eu não irei pagar uma taxa por isso. Mas ainda assim, como falei, também tenho dinheiro no Nubank, que é um valor mais rápido, mais acessível, que eu posso passar no débito ou passar no Pix, para usar durante o decorrer do mês. Então, essa é a minha opinião sobre deixar a reserva de emergência. Eu opto pelo CDB de liquidez diária do Banco Inter, mas agora, depois disso tudo, eu quero saber, você, qual opção você deixa a sua reserva de emergência? No Nubank ou no Banco Inter? Espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. Se você gostou, não esquece de deixar o like e vejo vocês no próximo vídeo.